Olá, Brasília Notícias, aqui na TV Comunitária de Brasília. Hoje trazendo um assunto que é pouco conhecido, não somente em Brasília, mas no Brasil. É a situação de Marrocos, né? Marrocos é um país que muitas pessoas têm uma expectativa de conhecer, de poder viajar. E hoje nós vamos conversar aqui no Brasília Notícias com um jovem marroquino que é refugiado, está em processo de sua regularização como refugiado no Brasil. Driss Marani, ele é presidente do Movimento Progressista Marroquino. Bem-vindo, Driss. Então, obrigado pelo convite. Driss, vamos começar nossa conversa. Nós aqui no Brasil, a gente tem uma impressão que o Marrocos é um centro de turismo em que as pessoas vão para conhecer a África da melhor maneira possível. Como que o povo marroquino hoje, qual a situação real, concreta do povo marroquino hoje? Beleza. Primeiro, desculpa porque vou ter que usar o celular, vendo que meu português está básico. Você está há quanto tempo no Brasil? Voltei agora faz pouco tempo mesmo. Faz uns 2 anos. 2 anos. Então, para responder, a situação no Marrocos não está bem, na verdade. Os marroquinos encontram-se dominados por circunstâncias opressivas que permeiam todos os aspectos de suas vidas, levando-os a não ter escolha, senão se renderem à sua situação. Eles estão cansados de reclamar e resmungar sobre o sofrimento que se tornou uma parte constante de suas vidas e suas condições que se recusam a mudar, apesar das circunstâncias e razões que os forçam a se acostumar com sua amarga realidade. Assim, essa realidade amarga permanece inalterada sem sinais de que possa melhorar. A situação no Marrocos segue um caminho desconhecido e nebuloso, devido a uma gestão e planejamento que continuam a perseguir todos os projetos e planos que deveriam ajudar a resgatar o Marrocos de sua miserável condição. Pode parecer, como promovido pela Embaixada Marroquina em suas recentes saídas na mídia, que o Marrocos está no caminho do crescimento e que possui uma forte vontade de avançar e desenvolver-se. No entanto, uma investigação detalhada que dizem respeito ao contexto político, econômico e social da sociedade marroquina, todos confirmam que este caminho não é promissor e não é digno de uma nação que possui recursos que poderiam colocá-lo entre os países desenvolvidos. Driss, o Marrocos ainda vive uma monarquia. O que essa monarquia representa hoje para o povo marroquino? Então, a relação do regime monárquico com o povo marroquino... Mohamed VI é o rei, né? É Mohamed VI. Mohamed VI. Certo. A relação do regime com o povo marroquino é baseada na marginalização e na destruição da dignidade do povo marroquino, né? Intensificando a humilhação por meio de rituais de reverência, inclinação e beijos na mão do rei, que são atos deliberados para humilhar os oficiais do exército, funcionários e cidadãos, transformando-os em servos, perpetuando o culto à personalidade e à santificação do rei. Esta é uma política deliberada adotada pelo sistema de Marrocos chamado em árabe Makhzen há centenas de anos. O sistema marroquino, por meio de seu aparato de propaganda, tem incitado os marroquinos contra seu ambiente internacional e vizinhos, especialmente contra a Argélia e a Mauritânia, e isolado o povo marroquino do restante dos povos e países com o objetivo de manter uma mobilização para normalizar com a entidade sionista. Explorando o nacionalismo sensível e recorrendo à teoria da conspiração para convencer o povo marroquino de que a entidade sionista é melhor que a Argélia chamada inimiga, né? Como o slogan de Casa antes de Gaza. Isso seria tipo que a prioridade de Marrocos e Gaza não é Gaza, entendeu?
mas a causa palestina é uma prioridade do povo marroquino, né? Então, no entanto, o povo marroquino hoje está mais consciente e compreensivo do que está acontecendo ao seu redor e não está totalmente convencido pelos argumentos justificados pelo regime. Você falou da relação do Reino de Marrocos com a entidade sionista. Hoje, Israel ajuda Marrocos a perseguir o seu povo, Argélia e Mauritânia, e principalmente o povo saharaui. Qual é essa relação que há concreta entre Marrocos e Israel hoje? A relação? Então, o Marrocos comercializa como se fosse uma aliança, né? Mas um regime igual que o regime marroquino não tem aquele poder para ser um aliado de Israel. Entendeu? Então, estão servindo Israel de graça. Eu acho que para proteger o trono, para ter também aquele apoio em armamento, para passar para eles a experiência deles na colonização também, entendeu? Porque o Palestina hoje em dia está sendo colonizado pelo Israel e o Sahara Ocidental está sendo colonizado pelo Marrocos. Então, Marrocos precisa da experiência de Israel para poder manter a situação dele. O muro que Marrocos fez no território saharaui foi com tecnologia israelí? Foi. Como é que Marrocos executa mantém e sustenta essa violência do muro contra o povo saharaui? Então, é o mais grande muro de defesa no mundo, né? Eu acho que foi financiado por Arábia Saudita também e a tecnologia israelense para frenar os guerreiros do Frente Polisário para eles não poderem avançar, né? É isso. Driss, e a relação da monarquia, né? Ou seja, é um reinado, um rei que humilha o povo, que mantém o povo numa situação de miséria, que oprime e coloniza uma nação vizinha, o Saara Ocidental, que briga com Mauritânia e com Argélia e com o povo marroquino. Como é que é essa relação entre a monarquia e o povo marroquino? A relação entre a monarquia e o povo marroquino cada vez está ficando mais distante, né? Porque o povo também cada dia está começando a entender mais o que está passando, né? Só que o regime responde sempre com oprimindo pessoas e com prisões arbitrárias, etc. E a violência que a monarquia pratica contra o povo é indiscriminada ou apenas para quem enfrenta o rei, a monarquia e defende dignidade, direitos humanos? Como é que dá essa violência? A violência é geral no Marrocos, mas ela vai mais para aqueles que mexem na política. Por exemplo, infelizmente, há casos de detenção arbitrária em Marrocos e tortura não se limitam apenas aos marroquinos, mas também há casos de estrangeiros que foram torturados e detidos em benefício de forças sionistas e imperialistas em Marrocos. E nesse caso, estou falando do ativista palestino Mohamed Mossadegh Ben Khedra e de dezenas de estrangeiros que foram mantidos em prisões secretas no Marrocos. O Marrocos teve muitas prisões secretas, das quais atualmente 2 ainda estão em operação. E aqui me refiro à prisão secreta de Temara e também a prisão secreta de Ain Auda. Essas 2 estão ainda em funcionamento, né? E de acordo com os relatórios, há centenas de casos de tortura reconhecidos pelo governo marroquino, com 385 casos de tortura registrados em 2021, né? Quanto aos casos documentados pelas Nações Unidas que pedem a libertação pelo Marrocos, aqui vamos ter os detentos do movimento Hirak, que foi no norte de Marrocos, né? Os jornalistas detidos,
os militantes detidos por suas postagens no Facebook, porque hoje em dia Marrocos meteu muita gente preso por uma postagem no Facebook, etc. No YouTube também, né? Isso dá cadeia hoje em dia em Marrocos. Também vai ter os prisioneiros civis saharauis detidos no contexto do acampamento de Gdemizik. É isso. A sua situação, como que é se você hoje retornasse ao Marrocos? O que aconteceria com você? Na verdade, muita gente foi preso em Marrocos. Por exemplo, o líder do Hirak do Rif, condenaram ele a 20 anos por liderar manifestações pacíficas durante 7 meses. Quando ele foi preso, foi condenado por 20 anos. Ele falou que eles tentavam estuprar ele, que torturavam ele, que pediam para ele gritar que viva o rei. E esse cara nunca pediu derrubar o regime do Mohammed VI. Ele pediu um hospital, um centro cultural e uma universidade na cidade dele. Ele liderou umas movimentações pacíficas durante 7 meses e quando foi preso, foi condenado a 20 anos. Imagina eu que estou liderando um movimento político republicano contra a monarquia. Daí vai ser muito pior. O que você tem visto nesse período que está fora? Você está fora de Marrocos há quanto tempo? Estou indo há 10 anos. Nesses 10 anos, você já passou por vários países. Passei, sim. Qual o silêncio da grande imprensa mundial, do imperialismo, diante de tantos crimes praticados pela monarquia marroquina? A que se deve isso? Se deve a que Marrocos faz parte da máquina imperialista, né? Então, eles estão protegendo um regime que está servindo eles na zona, porque Marrocos não é que colonizou o Sahara Ocidental somente, mas Marrocos está reclamando o Sahara Oriental, que são terras argelinas hoje em dia, entendeu? Então, esse regime, ou esse sistema de Marrocos, que está causando uns certos problemas numa região, sendo manipulado e sem esquecer o apoio que ele está dando a Israel, né? Esse regime também está beneficiando da proteção da França. Esse regime está roubando as fortunas dos marroquinos, né? Entregando para imperialistas e em contra eles protegem ele para ele ficar lá, né? Cumpre um papel, Marrocos hoje cumpre um papel semelhante a Israel no Oriente Médio, no sentido de desestabilizar a região para que os Estados Unidos, especialmente, avance na sua ocupação política militar mundial? Está jogando o mesmo papel. Dentro da África? Dentro da África, norte da África, e tenta também se meter um pouquinho na política da África do Oriente. Eu acho que você vai lembrar do caso que Marrocos não foi aceitado para integrar o CEDEAO, que é a concentração econômica dos países da África do Oriente. O movimento progressista marroquino. Qual a história do movimento progressista marroquino? Como ele nasceu? Como ele se estrutura? Qual a relação que você e o MED, o outro que é o secretário-geral do movimento, que também está no Brasil, mantém com o povo marroquino? Como o movimento progressista marroquino funciona hoje? Então, o movimento foi criado por uns militantes, né, marroquinos. Hoje em dia o movimento está crescendo, começou a crescer, né? Graças ao apoio incondicional que estamos tendo da esquerda internacional, né? Porque a maioria são da esquerda, mas o movimento é democrático, né? Mas a maioria somos da esquerda. E estamos tendo, graças a Deus, ultimamente um pouco de apoio mediático, um pouco de conversas, de encontros com os políticos de vários países da esquerda. E estamos tentando também se inspirar das experiências deles.
E internamente, dentro de Marrocos, como que é a relação do movimento com o povo marroquino? A gente está tendo laços, vínculos com muita gente dentro do Marrocos que estamos deixando, por enquanto, discretos, porque senão o regime vai em cima deles e a gente não está querendo isso, a gente está querendo reforçar nossa existência dentro do país, entendeu? Há certos governos democráticos, como o brasileiro, que mantém relações com Marrocos e que não faz a denúncia contra os crimes que Marrocos pratica contra o seu povo e os povos vizinhos na região. A que se deve isso? Como é que você aponta isso? Do governo brasileiro? Não só do brasileiro, mas de governos democráticos que não enfrentam e não denunciam o governo o reino de Marrocos. Então, as violações de direitos humanos têm que ser punida e banida também, e os governos democráticos eles têm que dar um apoio aos povos que estão querendo colocar democracias realmente nos países deles, né? Por isso eu pergunto, será no caso do governo brasileiro, eu queria dedicar uma palavra ao povo brasileiro que está escutando, aos políticos brasileiros também, que a gente está precisando de apoio deles, né? Então, o apoio brasileiro pode assumir várias formas, né? Incluindo incentivar o governo brasileiro a adotar posições diplomáticas que apoiem a democracia e os direitos humanos no Marrocos, pressionando para que o tratamento dado ao Marrocos seja baseado em seu histórico de direitos humanos. Segundo, participar de campanhas internacionais destinadas a boicotar, né, o regime monárquico marroquino, semelhante ao que aconteceu com o sistema de apartheid na África do Sul e o que ocorre atualmente com a entidade sionista. E nessa ocasião, saudamos a coragem do presidente senhor Luiz Inácio Lula da Silva por suas posições e decisões recentes contra a entidade sionista, né? E a terceira coisa, oferecer proteção e apoio legal para os solicitantes de asilo marroquinos que fogem da opressão do regime monárquico marroquino. Você entrou com pedido de refugiado junto ao governo brasileiro. Também, né? E qual a resposta que o governo brasileiro deu até o momento? Ainda não tomou posição. Há 2 anos você aguarda? Justo hoje foi a renovar o protocolo do solicitante de refúgio, né? E ainda não me deram nem data para fazer uma entrevista para entregar minhas provas para eles estudar. Então está sendo muito lento, né? Mas estou na espera. Driss, quantos anos você tem? Eu tenho 30 anos. E há 10 fora de Marrocos? 10 fora de Marrocos e não posso voltar nunca. Enquanto não mudar? Enquanto não mudar. Enquanto não mudar. Qual a posição do movimento progressista marroquino em relação ao Saara Ocidental? Ok, o movimento progressista marroquino tem uma posição firme em relação ao direito dos povos à autodeterminação e sempre apoiou os povos ocupados em sua resistência ao ocupante, né? Como o povo palestino e o povo saharaui. Ao olhar para as declarações do movimento, vemos um apoio constante à resistência saharaui contra a ocupação marroquina. Acreditamos que o sofrimento do povo saharaui é parte do sofrimento do povo marroquino contra o regime monárquico que pratica políticas de colonização nas áreas ocupadas e explora os recursos do povo marroquino e saharaui juntos para sustentar a ocupação e impor o recrutamento forçado aos filhos do povo marroquino, sacrificando-os em uma aventura real, insana, que visa ocupar outros países como o desejo real de ocupar a região do Sahara Oriental, eu acabei de falar, né? Ao sul da Argélia. Exemplificando que a mentalidade do regime monárquico marroquino pertence às eras medieval e feudal, né?
Além disso, apontamos que no futuro a liderança do movimento planeja visitar os campos de refugiados sahrauíes em uma visita de solidariedade, reafirmando o direito do povo sahraui à autodeterminação e a obtenção da independência e apresentando uma promessa e um compromisso ao povo sahraui para a descolonização dos territórios do Saara Ocidental. Voltando à questão interna marroquina, Driss, você tem casos específicos de denúncia, de relato do arbítrio, de prisões, de ataques contra o povo marroquino praticado em Marrocos? Situação que o povo marroquino enfrenta e que você poderia relatar para nós? Há muitos casos. Eu falei que as Nações Unidas estão pedindo ao Marrocos libertar ativistas políticos, jornalistas. O jornalismo em Marrocos já é um desastre, né? Porque a maioria é comprada pelo sistema e aquelas poucas pessoas que têm coragem de denunciar já quase estão todos presos, né? Também, ao acabar com jornalistas e ativistas, o regime monárquico marroquino começou a prender jovens raperos, né, que faz música também faz parte da militância, da luta, né? Começaram a prender também pessoas normais que criticam o regime no Facebook. Ultimamente temos um caso de uma pessoa que entrou, ele mora fora do país, ao entrar ao Marrocos, foi preso e foi condenado porque ele criticava o regime monárquico marroquino no YouTube. Então todas essas pessoas estão sendo condenadas em cima, condenas altas. E qual a expectativa que você, como jovem marroquino, membro do movimento progressista marroquino, tem da mudança, da queda da monarquia marroquina? A visão? A expectativa, desta luta que vocês estão travando para derrotar esse regime feudal que ainda trata o povo marroquino como seus servos, como seus subalternos. Então, a expectativa é aumentar o nível da consciência do povo primeiro, para depois chamar a manifestações massivas e a desobediência, né? Desculpa, Desobediência. Desculpe porque meu português tá básico, né? Tô fazendo um esforço. Me falha o vocabulário, né? Mas tô tentando. Então falei, primeiro, aumentar o nível da consciência do povo. Segundo, chamar o povo a manifestações massivas. E também, terceiro, a desobediência total, né? E sempre na margem dos direitos internacionais, né? Driss, nós acompanhamos a nível mundial e pela internet um genocídio contra o povo palestino. E Marrocos é parte dos responsáveis por este genocídio, junto com Israel, com a União Europeia, a Alemanha e vários países do mundo. Como que você avalia a situação hoje do povo palestino que sofre este cruel genocídio da entidade sionista? Então, primeiro, eu apoio a resistência do povo palestino, né? E todo mundo acho que sabe, né? Que que essa última guerra foi uma das mais violentas na história de Palestina e Israel, né? Foi um massacre, foi um genocídio mesmo, né? Contra civis em cima, porque para acertar e no homem da resistência eles matam 20, 30 pessoas inocentes, né? Destruíram hospitais, destruíram escolas, etc. E o povo palestino está na resistência, porque não tem outra.
a terra dele está sendo usurpada e ele está na resistência e vai ficar na resistência e esse problema nunca vai se resolver com mais violência. Então a Israel tem que aceitar a realidade de que Palestina existiu, existe e vai existir. Você falou há pouco da esquerda mundial que apoia a luta do povo marroquino, do movimento progressista marroquino. Como que você avalia hoje a luta dos povos para derrotar governos como o Reino de Marrocos, como a política imperial e criminosa e genocida dos Estados Unidos, a política genocida dos sionistas e de outros povos? Aqui na nossa América você tem a Argentina, Milei, você tem vários governos, como Dina Boluarte no Peru, como Bukele em El Salvador, e no mundo há governos que fazem o que o imperialismo determina, e Marrocos não é diferente, como você retratou. Ele rouba do seu povo para se preservar e para apoiar o imperialismo. Isso. Qual a tarefa que as forças populares de esquerda e anti-imperialista possuem hoje para derrotar o imperialismo e seus estados, seus governos lacaios pelo mundo? Entendi. Então, com essa remontada, não sei se palavra existe em Fale, misture espanhol, português, fale tranquilo. Ok. Com essa remontada que a Rússia fez, eu acho que muita coisa está mudando, né? Porque muitos governos da esquerda criaram muita coragem para fazer o que eles não conseguiam fazer antes, porque não eram também tão unidos nem hoje em dia, eu acho, né? Isso é muito bom porque já estamos vendo essa volta da esquerda para equilibrar a polaridade, né? Que estava, por exemplo, 80% do poder nos Estados Unidos e 20% estava dividido. Hoje em dia já estamos vendo essa volta que a Rússia fez e que vários países estão indo atrás de fazer igual. Daí a polaridade eu acho que já está se equilibrando, né? Isso vai dar mais espaço para mais governos da esquerda, para eles terem mais liberdade de apoiar também outros povos que estão querendo ir nesse caminho, entendeu? Dries, para finalizarmos, você como solicitante de refúgio no Brasil, o que você espera que nós brasileiros podemos fazer para ajudar a luta do povo marroquino contra os crimes que a monarquia marroquina pratica contra seu povo? Qual a expectativa que você tem de nós brasileiros em apoio à luta que vocês desenvolvem? Ok. Incentivar o governo brasileiro a adotar posições diplomáticas que apoiem a democracia e os direitos humanos no Marrocos, pressionando para que o tratamento dado ao Marrocos seja baseado em seu histórico de direitos humanos, né? E também participar de campanhas internacionais destinadas a boicotar o regime monárquico marroquino, semelhante ao que aconteceu com o sistema de apartheid na África do Sul e o que ocorre atualmente com a entidade sionista. E também nessa ocasião saudamos a coragem do presidente senhor Ignácio Lula da Silva por suas posições e decisões recentes contra a entidade sionista, e também congelar os ativos que o regime rouba das terras ocupadas e com os quais financia seus crimes contra ativistas e defensores dos direitos humanos, bem como seus crimes contra o povo saharaui. Tem exemplos bem-sucedidos de países que apreenderam navios carregados de fosfato saqueado do Saara Ocidental, que passavam pelas costas da África do Sul e também pelas costas da República do Panamá, e esperamos que o Estado brasileiro adote uma posição semelhante no futuro. Conversamos aqui com Dries Mairani,
Driss, presidente do Movimento Progressista Marroquino, que aguarda o reconhecimento de sua condição de refugiado no Brasil. Há 2 anos já entrou com pedido e está no aguardo, e se ele voltar para o Marrocos vai morrer, porque uma simples postagem no Facebook está dando 20 anos de prisão, e tortura e morte, como você relatou aqui. Então, Driss, para nós encerrarmos nossa conversa, qual a mensagem que você envia à TV comunitária, a quem acompanha a TV comunitária, ao povo brasileiro? Então, esse programa é maravilhoso e agradeço a seu Pedro que me deu essa oportunidade de me explicar um pouco, né, de fazer muitas pessoas conhecer meu caso, o caso do meu país, o que está sofrendo, e de fazer eles conhecer também o movimento progressista marroquino, que é um movimento que nasceu aqui em Brasil, né? O movimento está registrado aqui no Brasil. E agradeço de novo a você, camarada Pedro. Obrigado, Driss. Conte conosco na TV Comunitária de Brasília, e a TV Comunitária de Brasília sempre dando voz a quem busca a construção de um mundo de justiça e de dignidade. Brasília Notícias, continue conosco na TV Comunitária de Brasília.